Brasilzão, nosso país. A gente sabe que ele enfrenta, que a gente, na verdade, brasileiro, enfrenta muito problema, diversos problemas, assim, drogas, problemas sociais, problemas de relacionamento, problemas de trabalho. A gente é um povo realmente resiliente, na minha concepção, tá? E que a gente sempre sai do outro lado. Por mais difícil que esteja, por mais tenso que a situação pareça, a gente consegue superar isso e sair do outro lado. Só que a gente precisa falar de um tema aqui que eu quero trazer para vocês aqui, e eu vou ler algumas matérias e a gente vai fazer uma reflexão sobre apostas. Bets, o jogo do tigrinho, o boom que isso teve nos últimos 2 anos, principalmente 1 ano, ou até mesmo nesse ano, se você for olhar um histórico mais recente, e que impacta significativamente o Brasil, você que está do outro lado. Porque, na minha concepção, qualquer tipo de jogo, não tem nada contra, muito pelo contrário, sou extremamente competitivo, gosto de jogar, gosto de esporte, gosto de, fazer coisas diferentes. Jogar videogame também, não tem nada contra, me amarro, né? Não sou um dos que mais joga, mas quando a gente olha jogos, apostas esportivas, melhor dizendo, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque tem pesquisa, tem estudo que mostra que o efeito causado por apostas é praticamente o mesmo efeito que a gente tem quando tem um tipo de vício, seja em álcool, seja em drogas, etc. Inclusive um canal aqui parceiro, Central Pop, fez uma live sobre isso, eu recomendo aqui, vou deixar na descrição depois para vocês. Mas, vamos lá, vamos falar de bets, esportes, roda a vinheta. Inicialmente, falar aqui de uma lei, né? Se você não sabe, existe uma lei que regulamenta as apostas, a Lei 14.790 de 23, que foi um marco muito importante para as apostas esportivas, tá, pessoal? E a gente teve uma outra lei, a Lei 13.756 de 2018, antes da de 2023, que legalizou as apostas de cota fixa, que mostra, né, e que representou uma expansão gigantesca, um crescimento notável no setor de apostas. E aí a gente teve uma entrada massiva de empresas, né, que são as conhecidas bets, inclusive que patrocinam esporte, patrocinam times de futebol. Isso só vem crescendo. E a Lei 14.790, ela foi complementar a essa outra lei, a 13.756, que legalizou o mundo das apostas esportivas, que trouxe a questão da cota fixa no Brasil, e essa nova lei trouxe uma regulamentação muito mais detalhada, pontuando obrigações fiscais, obrigações operacionais das empresas que se envolviam, né, com a questão das apostas esportivas. E a gente tem que, a partir de 2025, essas bets, né, essas empresas de aposta, elas vão ter que ter licenças concedidas pelo Ministério da Fazenda, cujo custo pode chegar a 30 milhões de reais e tem validade de 5 anos. Além disso, a gente ainda tem uma tributação sobre essa empresa. Obviamente, você acha que o governo vai deixar de abocanhar uma fatia desse bolo, né? Uma tributação de imposto de renda de 15% sobre os prêmios líquidos dos apostadores. Então, a Receita, ela vai arrecadar esse valor, né, na desculpa de ser algo destinado para o interesse público, como Seguridade Social, educação, esporte, turismo, segurança pública, a gente não sabe. Mas há essa possibilidade. Entretanto, a gente teve muitos avanços, porém, o setor de lavagem de dinheiro ainda dá uma patinada, ainda enfrenta desafios, né? Então, a gente tem muitas empresas dessas têm um caráter internacional, né? As apostas. E isso demanda cooperação entre países, a fim de evitar que as práticas ilícitas ali sejam facilitadas por empresas que atuem em múltiplas jurisdições e, obviamente, consigam evadir com recursos ali provenientes de algum tipo de crime ou que efetuem efetivamente a lavagem de dinheiro. Então, a gente teve avanço, mas isso ainda tem muitos desafios que precisam ser superados. Beleza, Thiago, então você está falando de lei, falando de regulação, mas o que isso impacta? O que isso significa? Isso significa que a gente precisa ficar atento. A gente é um país que tem dimensões astronômicas e, obviamente, a nossa população precisa ser bem educada, no sentido de, será que esse dinheiro que eu estou destinando a uma bet, a uma aposta, apostando no meu time, apostando num cavalo, apostando num cachorro, apostando no que quer que seja, não vai fazer falta no final do mês ali para minha família, para o meu sustento? Acho que essa é a principal reflexão. E existem estudos que mostram que essas apostas provocam sintomas dentro do nosso cérebro semelhante ao uso de algum tipo de droga, por exemplo. E eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. A gente sabe que recentemente a gente teve o cenário de eleições no Brasil, eleições para prefeitos e vereadores, se eu não me engano. E
Dessas duas eleições, eu vou trazer a de São Paulo e a de Porto Alegre. Movimentaram, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, 34 milhões de dólares. Cara, isso é absurdo. Em uma plataforma estrangeira, obviamente, a tal da Polymarket, que abriga qualquer tipo de aposta esportiva, seja esportiva, eleitoral, qualquer coisa que você quiser apostar. Eu vou apostar que no dia tal vai chover, né? Estou falando aqui de Brasília. No dia tal vai chover em Brasília, em tal e tal cidade, vai cair chuva por 5 minutos, depois o sol vai abrir em tal situação. Então, assim, existem muitas possibilidades de aposta e você abre um leque gigantesco. E a disputa da prefeitura paulistana gerou maior interesse com a sensação do primeiro turno, o Pablo Marçal, com 33 milhões de dólares apostados. A corrida de Porto Alegre movimentou 360 milhões de dólares. Então mostra aqui um movimento gigantesco quando a gente olha para apostas esportivas. As apostas, elas trazem justamente esse efeito de dependência dentro do cérebro, né? que se assemelha muito ao da anfetamina. Então, a gente tem aqui uma cascata de sentimentos, é algo comum a ser enfrentado por grande parte dos jogadores, de acordo com um levantamento feito pela Aposta Legal Brasil, um site criado em 2019 para informar sobre os efeitos, né, desses tipos de jogos no país. Então, a gente tem como questões de ansiedade, né, do apostador e o aumento do valor, que torna essa atividade mais atrativa, mais emocionante. E aí você tem relatos de pessoas aqui que ganharam, por exemplo, 800 mil reais, mas perderam 1 milhão e 200 mil reais dentro de jogos. Tá? Inclusive, o ponto fala aqui que o efeito, como eu falei, é dentro de um jogador patológico, né, que tem esse tipo de situação aí, que vivencia esse tipo de situação, o sistema de recompensa se torna hipersensível a estímulos relacionados ao jogo. E isso vai ocorrer devido a uma alteração na liberação de neurotransmissores, especialmente a dopamina, que é liberada em grandes quantidades durante a atividade de jogos, proporcionando uma sensação de euforia. E aí, cara, isso aqui te joga num looping sem fim, tá? Então, o estresse leva à liberação de um outro neurotransmissor, a adrenalina, que também atua em áreas cerebrais que interagem com o sistema de recompensa, gerando uma sensação de prazer e alívio. E aí é o fim, né? O fim da vida não é, mas é o fim, porque você fica naquela roda, você fica naquele mecanismo ali e não consegue sair. Inclusive, tem uma matéria aqui que fala que as apostas... Cadê? Ó, esse outro dado aqui de levantamento que eu trouxe para vocês é o levantamento da Raio-X do investidor brasileiro, realizado pela Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, em parceria com a Datafolha. Mostra que 22,4 milhões de brasileiros usam apps de apostas online. Isso dá 14% da população brasileira. 40% consideram como uma chance de ganhar dinheiro rápido em momentos de necessidade. 40% acham que apostar dinheiro é uma chance de você ganhar dinheiro rápido quando você está necessitado. Trabalhar ninguém quer, mas apostar aqui o pessoal quer. E 22% consideram as apostas online como um tipo de investimento. E esse aqui eu não sei se me preocupa mais ou não. Como é que o cara vai apostar? Como é que ele vai achar, aquela pessoa em sã consciência vai achar que uma aposta online é um tipo de investimento? Mas existem pessoas que acham isso. Ó, e aqui um depoimento de um ex-apostador, tá? Tentei suicídio em 2022. Olha que tenso isso. Estava em um ponto em que eu não estava aguentando a pressão e cobrança. Mentia para as pessoas e para mim mesmo. Contraí uma dívida de 1,2 milhões de reais. Passei por psicólogos, psiquiatras, mas só um jogador compreende outro jogador e se ajudam a sair da escuridão. Então eu já tô te dando esse bizu, você que está me acompanhando, você que segue o canal. Não entra nesse mundo, né? Tenta evitar o máximo possível. Não entre, não experimente. Melhor coisa, não experimente. Aqui tem uma outra informação que é para você não se tornar mais uma dessas pessoas. Brasileiros perdem por ano 23,9 bilhões em apostas online. E aí foi uma estimativa aqui do Itaú. Os apostadores enviaram 68,2 bilhões para bets e outros sites de jogos entre julho de 2023 e junho de 2024. Não se torne mais um desses aqui. Não se torne mais um número desse. Beleza? Antes da gente continuar, não se esquece de me dar aquela moral, aquela força, aquele engajamento, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Eu conto com você, eu conto com a sua parceria. Além disso, aqui embaixo, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E Mato Grosso News, um salve. Bom,
Falar aqui, né? Eu peguei uma matéria aqui, eu achei interessante, e foi justamente gigantes da Bet se movimentando para fazer um tipo de lobby dentro do Congresso Nacional, para trazer uma regulamentação talvez um pouco mais aderente à realidade delas, mas a gente precisa falar aqui e entrar dentro da sua mente e fazer você pensar diferente, que é justamente, não entre nesse mundo, não seja mais um número nesse percentual de situação aqui que é alarmante, não seja mais uma pessoa aqui que se é influenciada por apostas e se é levada pelo jogo. Domine os seus sentimentos, domine as suas emoções e saia do outro lado sem precisar de pôr toda a necessidade, vou apostar para ganhar dinheiro fácil na aposta, porque eu tenho certeza que vai me recompensar, só vai te levar mais para o fundo do buraco. Essa é uma situação, é um exemplo que eu estou trazendo aqui com base em alguns dados de pesquisa. Então, lembre sempre, pense, reflita, e não entre dentro dessas situações que vão te colocar em looping e não te levar a lugar nenhum, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Era isso, um salve e até a próxima. Valeu!